Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo, o iníquo aqui é o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Deus, no seu amor, mandou a verdade, mas eles não acolheram. Agora veja o verso 11. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Não quis ouvir o profeta, não quis ouvir a palavra de Deus, Deus manda o falso profeta. E aqueles que não quiseram a verdade vão ouvir a mentira e vão crer na mentira. No verso 12, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Agora, você sabe por que é que no mundo de hoje crescem as seitas, o erro religioso, tanta gente correndo atrás de mentira? É Deus abandonando, é a ira de Deus, o castigo de Deus sobre esse povo que rejeita a verdade de Deus, que não quer a Deus no fundo dos seus corações. Mais uma passagem, Atos, capítulo 7. Aqui Estevão, pregando ao povo de Israel, se referindo ao tempo que a nação de Israel andou no deserto, 40 anos. Atos, capítulo 7, verso 41. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Está se referindo à idolatria que eles cometeram lá no deserto, o povo de Israel, quando saiu do Egito. Continuou, trouxe os deuses do Egito, escondidinho debaixo do casaco. E lá no deserto adoravam a Deus, mas adoravam esses ídolos também. Arão até fez 2 bezerros de ouro, um bezerro de ouro. Agora veja o verso 42. Mas Deus se afastou. Quando Deus viu que eles estavam adorando os ídolos, Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial. Milícia celestial é sol, lua, estrela. Deus se afastou e os entregou ao culto do sol, da lua e da estrela. Podem adorar. Façam o que vocês querem. Mas um dia vocês vão dar conta. É isso que significa. Voltando agora para Romanos capítulo 1. O apóstolo Paulo não está dizendo nada novo que o Antigo Testamento não tenha dito, que os profetas não tinham avisado, que o castigo de Deus para a rebelião do seu povo e para a idolatria é Deus entregar o homem à corrupção do seu próprio coração. Deus entrega o homem ao erro. Deus entrega o homem ao falso profeta, ao falso culto, à falsa religião, quando no íntimo do seu coração você rejeita a Deus e a revelação que Ele faz de si mesmo, você entra então nesse processo de retribuição de Deus. Agora, note aqui no verso 24 de Romanos 1, que Paulo diz que Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Esse é o resultado final. Quando Deus entrega uma cultura, uma pessoa, uma sociedade, um país, uma geração aos desejos do seu próprio coração, o resultado final é desonrar os corpos, para que desonrassem os seus corpos entre si. O que nos diz que Deus, quando criou os corpos, não é? Deus, quando criou os nossos corpos, esses corpos foram criados para um fim honroso. E a Bíblia é muito clara quando fala especialmente nas relações sexuais. Deus criou um homem e uma mulher. Ele não criou um homem e um homem, uma mulher e uma mulher. Ele não criou 2 homens e uma mulher, ou 2 mulheres e um homem. Ele criou um homem e uma mulher e os uniu em casamento. Ou seja, o propósito do meu corpo, pensando na área sexual, é que eu tenha relações heterossexuais monogâmicas no casamento. Desonrar o corpo é fazer qualquer coisa fora disso. Fornicação, que é o sexo entre pessoas solteiras, fornicação. Adultério, que é sexo em que uma pessoa casada está envolvida, que não é seu cônjuge. Prostituição, quando isso envolve dinheiro. Ou relações homoafetivas ou homossexualidade.
São distorções desse projeto original de Deus. E é isso que acontece quando Deus entrega uma sociedade, um indivíduo e uma geração aos desejos do seu coração. Vai caminhando até finalmente desonrar o seu corpo entre si. Agora, imagine ao ler essas palavras que Paulo vivia na época de Roma. A sociedade mais dissoluta da época. Dos 15 imperadores de Roma, 14 praticavam a homossexualidade. Ter concubina, a prostituição, meninos de programa, isso era comum para o cidadão romano. Era aceitável. Na Grécia nem se fala. O culto ao corpo, a imoralidade, a devassidão, cidades como Corinto, que eram famosas pela quantidade de prostitutas que havia lá, a ponto de dar o nome da cidade virar símbolo de corrupção. Era o mundo em que Paulo vivia, completamente depravado. Completamente depravado. Quando Deus retira o freio, a humanidade se lança mais e mais na imoralidade sexual para desonrar os seus corpos entre si. E veja a justiça e a ironia de Deus. Vocês me desonraram, então eu vou entregar vocês a vocês mesmos para vocês se desonrarem. Deus está retribuindo na justa medida. Vocês me desonraram, então vocês serão desonrados. E da mesma forma que vocês mudaram a minha glória, vocês vão mudar o que é natural entre vocês. A justiça de Deus na aplicação do juízo. E eu quero já caminhar para o fim dessa mensagem, meus irmãos e amigos. O que é que esse texto tem a nos dizer hoje? Tem tanta coisa que nós poderíamos tirar desses 2 versículos aqui. Deixa eu mencionar alguma delas. A primeira delas é, mais uma vez, nós estamos diante de uma passagem da Bíblia que fala da profunda depravação do coração humano. Não se deixe enganar por aqueles que de alguma forma sugerem que a resposta para os nossos problemas está dentro do nosso coração, que nós somos bonzinhos por natureza, que a nossa índole é boa. Essa não é a visão bíblica. A visão bíblica é que nós somos corrompidos desde a raiz dos cabelos. Não há nada bom em nós, não há um justo, não há nenhum sequer. As nossas justiças são como trapo de imundícia. Só não somos piores porque Deus refreia. Você só não é pior porque Deus lhe segura. Deus está puxando o freio de mão. Senão você seria tão perverso e imoral como qualquer outra pessoa, que você às vezes critica e condena como sendo pior do que você. Mas o nosso coração é corrompido, completamente corrompido, e você não tem poder sobre ele, você não consegue controlar isso. Se algum controle você tem, é porque Deus está suprimindo, Deus está segurando, Deus está puxando o freio de mão para que você não seja tão ruim quanto você poderia ser. Lembre disso, isso é verdade também do cristão. Quando nós cremos em Jesus, nós somos perdoados, justificados e aceitos por Deus, como que nascemos de novo, mas essa corrupção, ela permanece em nós até o último dia da nossa vida aqui nesse mundo. O cristão vai lutar contra isso todos os dias da sua vida. De vez em quando vem um irmão para conversar comigo, pastor, acho que eu não sou crente não. Eu digo, já é um bom começo você fazer essa pergunta, porque tem gente que acha que é e depois da morte vai descobrir que nunca foi. Então é bom você perguntar aqui, logo, será que eu sou mesmo? Por que você está fazendo essa pergunta? Pastor, porque é uma luta muito grande, pastor. Todo dia eu estou brigando com o meu coração. Às vezes eu caio, eu não aguento. Quando eu faço alguma coisa errada, eu choro, eu lamento, eu fico desesperado, pastor. Será que eu sou crente mesmo? Eu digo, mas para mim essa é a maior prova de que você é. Porque um pecador que está entregue ao seu próprio coração, ele não está nem aí se ele está ofendendo a Deus. Ele vai arrumar desculpas para o procedimento dele, para a imoralidade dele, a mentira dele, vai ficar se justificando. Mas o crente verdadeiro, ele não suporta a corrupção do coração dele. É uma luta constante. Uma briga constante. Então esse texto nos fala disso, da corrupção do nosso próprio coração. Segunda coisa, a nossa cultura, irmãos, está debaixo da ira de Deus.
Eu sei que todos nós queremos pensar em Deus como sendo um Deus de amor. Ele é um Deus de amor. Vamos ver isso a partir do capítulo 3. Mas antes de chegar no amor de Deus, eu tenho que falar da ira dele. E os sinais da ira dele estão em todo lugar. Os freios estão sendo tirados. A impunidade é cada vez maior para quem pratica o mal. A culpa da nossa geração está sendo acumulada para o dia do juízo. Nós vemos isso entre os próprios evangélicos. Sinais de que Deus está tirando o freio. É só você olhar a roupa de algumas irmãs, a sensualidade, a provocação. Não vê mal nisso. E vai até dizer assim, o problema é o olhinho do irmão. Não. Também. Mas perder a vergonha, a verdade é essa. Perder a vergonha. Se veste mostrando tudo. E a gente pergunta, onde foi parar o pudor, a vergonha, a castidade? Está indo embora. Mesmo no meio do povo de Deus, está indo embora. Os homens também se vestem do mesmo jeito, não vou nem falar aqui para não fazer descrições. Os homens também. Vergonha foi embora. Parece que querem exibir mesmo, provocar mesmo. Os namorados, parece normal, no meio da juventude evangélica, namorado ir para a cama com a namorada. Ter relações como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não é não. Isso é desonrar os corpos. Isso é sinal exatamente de que Deus está tirando os freios, quando a igreja começa a achar que isso é normal. Quando a igreja para de falar, os pastores param de falar disso, com medo de perder membro. Os pastores param de denunciar esse tipo de coisa, com medo de receber crítica da igreja. É sinal de que Deus está tirando os profetas e está entregando mesmo aquela geração aos seus próprios desejos. Porque uma das coisas que ainda controla e segura é quando Deus levanta o profeta que mete o dedo no nariz e diz, está errado. E eu estou dizendo que está errado. E vem adultério. Flertar com a mulher dos outros. Pornografia. O pessoal consome como se fosse uma coisa natural. E parece que não se preocupa com isso. Isso corre solto no meio evangélico. Poucos há que levantam a voz e falam. Eu vejo esses sinais da ira de Deus ao nosso redor. Eu vejo sim. E peço que Deus tenha misericórdia, primeiro da minha própria vida, que eu sou um pecador não diferente dos outros. E através de mim e de outras pessoas também. Terceira coisa que esse texto tem a nos dizer hoje. Somente o próprio Deus pode nos salvar dessa situação. O que nós precisamos para nos livrar desse círculo férreo é de um poder extraordinário que quebre as amarras, que abra os olhos, que nos liberte da escravidão de nós mesmos, que nos tire das trevas para a luz e da escravidão para a liberdade dos filhos de Deus. E esse poder é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse poder não é humano. Ele não está em nós, não está em nenhuma instituição, em nenhuma pessoa, mas Paulo se refere aqui no início dessa sessão, no capítulo 1, verso 16, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É preciso um poder para nos libertar disso, para mudar essa situação, e só o Evangelho de Cristo pode fazer isso. Nós não precisamos de remendo, nós precisamos de ressurreição. Não adianta você pensar, vou reformar minha vida, você precisa nascer de novo, precisa ser liberto, e só o poder do Evangelho pode fazer isso. Por isso, terminando, eu falo aqui a você que já foi alcançado por esse poder. Pense na realidade das pessoas ao seu redor, seus vizinhos, seus amigos, amigos da academia, amigos da escola, do seu ambiente de trabalho, eles estão debaixo da ira de Deus. Você tem que vê-los dessa forma, é assim que você tem que enxergar a realidade ao seu redor. E você deve falar para eles, dizer para eles do poder de Deus, de Cristo, que pode libertá-los dessa situação, para onde eles caminham inexoravelmente, se não forem libertos pelo poder do Evangelho. São idólatras, estão debaixo da ira de Deus, escravos de suas paixões. Por isso, testemunhe, ore por eles, compartilhe o Evangelho. Não esqueça que os seus vizinhos estão debaixo da ira de Deus e caminham para a condenação. Medite no seu próprio estado, a tendência da idolatria do seu coração e da imoralidade. E todo dia se ajoelhe aos pés da cruz e diga,
Oh Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Me segura, me sustenta, não me abandona. Não abandona meu coração. Não me deixe entregue à minha vontade, porque eu sei do que é que eu sou capaz de fazer. Mas controla a minha vida, guia os meus caminhos, livra-me do mal. Ore como Jesus nos ensinou a orar, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Livra-me do mal, Senhor. Essa tem que ser a sua oração diária. Tem que ser a sua oração diária. Gastando tempo com Deus, com a palavra e com a oração. E talvez você está aqui nessa noite e ainda não conhece o poder do Evangelho. Você ainda não experimentou esse poder extraordinário que vem pela mensagem da cruz, do Cristo que morreu por nós. Experimentou esse ferrão do pecado nele. Levou sobre si a nossa culpa, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e poderoso para atender todo pecador que reconhece o seu estado de perdição. E chega a ele não dizendo ou impondo limites ou condições, mas dizendo: eu sou um pecador miserável, mereço a condenação, mas em ti há poder, Jesus, para me perdoar, para me livrar, me libertar da escravidão do pecado e das suas consequências. Creia nele nessa noite, venha a ele nessa noite, e em Cristo Jesus você vai encontrar perdão, libertação e uma nova vida. Que Deus nos escute, que Ele seja servido em abençoar a palavra dessa noite nos nossos corações.